Viva com esperança, porque em breve eu e você iremos para o céu. Breve Cristo virá. Olha que alegria, como é bom poder ter essa esperança, como é bom poder imaginar este momento, meditar sobre este momento em que Cristo virá e nós iremos ao céu. Como que você está nessa tarde? Eu espero, eu desejo, eu almejo que você esteja bem. Mas pode ser que eu esteja falando com alguém neste momento que não está muito bem. Afinal, nós vivemos em um mundo imperfeito, um mundo de injustiça, um mundo onde a gente ainda vê tragédias e desgraças acontecendo. Quem sabe você que está nos acompanhando esteja passando por um momento difícil. Mas eu desejo muito que neste momento você tenha a certeza de que o Espírito Santo está conosco, de que Deus está contigo neste momento, está falando aos seus ouvidos, está querendo te mostrar e te dar a paz que só Ele pode te dar. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a você que está com a gente na Tarum FM. A partir deste momento nós também estamos no nosso canal do YouTube. Este vídeo que também é uma forma de alcançar a muitas pessoas, e você que está nos acompanhando pelo vídeo do YouTube, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu quero desde agora, desde o início, já lembrar a você que se você ainda não está inscrito, clique no botão inscreva-se. Por quê? Porque isso vai te ajudar a estar mais sintonizado com os nossos conteúdos. Mas também vai ajudar a nós, vai ajudar o nosso canal para que o YouTube leve esse conteúdo a tantas outras pessoas que se interessam por este mesmo conteúdo, que é um conteúdo de esperança, um conteúdo de paz, conteúdo de amor. E que eu e você possamos estar cheios do amor e da paz do Senhor nessa tarde, neste lindo sábado. Depois de uma linda chuva e abençoada que nós tivemos ontem aqui no Paraguai, nós estamos em Nova Esperança. Estamos aqui agora e eu estou com minhas convidadas, a Sônia, a Miriam. Logo mais estarão aqui, já em seguida, na sequência, se apresentando e estaremos dialogando um tema especial. Mas eu reforço, participe com a gente através do YouTube, comentando, curtindo, e você pode interagir, colocar aí o seu feedback daquilo que você ouviu e aprendeu, ou quem sabe você tem algo para complementar e nos ajudar também. Bem-vinda, Sônia, como você está? Olá, irmão Alan, tudo bem? Como você está? Tudo bem. Eu estou ótima, com a graça de Deus. Olá, ouvinte da nossa linha de transmissão aí, né? YouTube, nossa Rádio Tarum também. Aos ouvintes do Brasil como do Paraguai. O meu abraço a cada um de vocês. Amém. Olá, Miriam. Olá, Alan. Estou super feliz de poder novamente estar aqui nessa programação para mais uma vez compartilhar, aqui aprender, refletir na palavra de Deus, né? E sempre que a gente para ter essa conversa, para refletir, a gente tem muitas bênçãos na nossa vida, né? Sempre, cada dia, cada momento é um aprendizado. Então, estou feliz por estar aqui e que o Espírito Santo nos use, né? Que a gente possa realmente fazer tudo para a honra e glória do Senhor, né? Amém. 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 E agora, então, é o momento onde nós vamos aqui abrir nosso coração, abrir nossa mente. Nós vamos abrir a palavra de Deus
E antes de fazer isso, nós costumamos sempre orar. Amém. Eu queria convidar uma das irmãs para conduzir uma oração. Bondoso Deus, Criador do céu e da terra, é no nome santo de Jesus, Senhor, que viemos diante da Tua presença nesse momento. Pedimos, Pai, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, assim como de cada ouvinte, Senhor. Que o Senhor possa nos capacitar e nos iluminar, Senhor, para ouvir e falar de Ti, Senhor. Queremos nesta tarde aprender mais de Ti e que Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Te oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Hoje nós estamos com um tema diferente. Estamos com uma meditação que vai falar sobre características de Deus e como nós compreendemos a Deus. Vamos falar sobre manifestações sobrenaturais de Deus. É isso mesmo? É isso aí, irmão Alan. E por onde nós podemos começar? Há algum texto-chave, algum texto bíblico por onde nós começaremos a meditar? Então, irmão Alan, como nós já estivemos falando aqui nos bastidores com a irmã Miriam, eu gostaria de começar lá pela como Deus se relacionava com o homem antes do pecado. Olha. E lá em Gênesis diz que na virada da tarde, sempre Deus vinha ter com o homem, né? Ter um diálogo com o homem. Era Deus que vinha até o homem, toda a virada da tarde. Mas nós também temos o conhecimento que Deus fez este mundo, organizou este mundo em 7 dias, em 6 dias, aliás. E no 7º dia, Ele deixou como um dia especial para que o homem o encontrasse, né? Olha. Ou fosse até Ele. Mas aí nós vamos caminhar mais para as questões sobrenaturais de Deus, né? Vamos ver como Deus se relacionava com o homem antes do pecado e pós o pecado, né? Como Deus se manifesta com nós hoje. Que interessante, né? Você que nos acompanha, você já teve algum... Você já participou ou já aconteceu com você algo sobrenatural? Como que você se relaciona com Deus? Olha só, é algo... Eu acredito que eu vou aprender muito aqui com vocês hoje e vamos dialogar sobre isso. Eu acredito muito sim que Deus ele se relaciona com o ser humano de uma maneira sobrenatural, porque o natural do homem não é procurar Deus. Né? O sobrenatural aqui é Deus procurando o homem, né? Porque assim, lá no jardim, Deus falava com Adão e Eva, tinha aquela, né? Eles podiam ver a Deus, conversar com Deus, porque não tinha nada que impedisse, né? Estavam face a face. Estavam ali face a face. E depois que o homem pecou, né? O Senhor Deus procurou o homem, mas aí ele já não podia ver mais Deus face a face. A palavra de Deus diz que ele ouviu a voz do Senhor que perguntava: Adão, aonde está? E a partir desse momento começou a ser o sobrenatural, né? Porque Adão ele começou a se esconder de Deus, porque o pecado traz para nós o medo, né? A vergonha. Então eles estavam com medo, estavam com vergonha de Deus, né? Então aí a gente vê, aí vem a saga, né? Eu falo assim de Deus com o homem, com cada um de nós. Para mim, na minha vida, o sobrenatural de Deus, na minha vida, o sobrenatural de Deus é eu realmente entender o quanto Ele nos ama e o quanto Ele se esforça para nos tirar da condição que nós estamos. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está numa condição maravilhosa, né? Que a gente está bem, que a gente está se divertindo, que você está trabalhando, que está tudo correndo bem, né? E Ele está falando para você, não está tudo bem. Não está tudo bem. Você está sendo enganado, né? Então, na minha vida aconteceram várias coisas. Quem sabe dá tempo de eu contar um testemunho do sobrenatural, né? Mas a gente tem que prestar atenção no mundo de engano, né? Porque Satanás também foi lá, né? E ele, de uma maneira, como que fala? Astuta, foi lá e com engano, né? Falou com a Eva. Para nós é sobrenatural uma serpente falar. É né? verdade. E naquele momento, a gente tem que entender isso. Naquele momento, aquela serpente falando ali com Eva e tal, era uma coisa sobrenatural também. É verdade. Houve ali também uma manifestação sobrenatural, né? Isso mesmo.
E aonde aí ela se deixou levar pela sedução, por aquelas palavras, né? Então, desde o jardim, a gente tem o sobrenatural de Deus e também tem o sobrenatural do inimigo. Ele também se manifesta de uma maneira sobrenatural. É verdade, irmã Miri. A gente analisando, vendo esse momento aí do Jardim do Éden, né? Mesmo antes do pecado, Deus, ele vinha, né? Ele presente, vinha de forma presencial, fisicamente, né? Ele se relacionava com o homem, mas também o inimigo de Deus usou, né, desse relacionar de uma forma sobrenatural, e ele também passou sua mensagem ali para Eva, né? Uhum. Então a gente vem aí de um contexto que Deus também faz as suas manifestações, assim como o inimigo também faz, né? E agora, como nós discernir que ferramentas eu posso usar ou ter, que conhecimentos eu posso ter para que eu não possa ser enganado pelo sobrenatural do inimigo de Deus, né? Porque a Bíblia, a gente vê vários relatos. Eu, particularmente, tem 2 versículos que eu me lembro, assim, de me chamar a atenção quando dizia assim, que ele faria tanto milagres e prodígios e que faria descer fogo do céu, né? E, se possível, enganaria até os escolhidos. Que olhando a gente vê que está tanto em Mateus 24 quanto Apocalipse 13 fala dessa forma aí. Então, que o inimigo traria manifestações também, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, esses 2 versículos me chamou muita atenção quando eu li na Bíblia. Isso já há mais de, vamos dizer, há 30 anos atrás. Então, eu tenho buscado conhecimento para mim ter discernimento do sobrenatural, né? Quando é Deus se manifestando ou quando é o inimigo, porque nós, humanamente, nós não sabemos quando acontece algo sobrenatural, mas nós podemos discernir através das características que a Bíblia nos apresenta. Agora a Sônia falando, eu me lembrei de algo sobrenatural, né? Tudo que sai do natural, né? Eu me lembro de Jesus, lá no deserto. 40 dias jejuando e orando, lá no deserto. Nos últimos momentos do jejum dele, aparece algo sobrenatural, um anjo. Um anjo. E naquele momento, Jesus conversava com ele. E a gente vai ver a conversação desse anjo. E naquele momento, Jesus percebe que aquele anjo não é divino e não é do céu, quando ele pede que era para ele se prostrar e adorar ele. E Jesus, conhecendo as escrituras, porque Jesus sempre falava, né? Está escrito. Quando você vai lá para Mateus capítulo 4, todo momento ele fala, está escrito. Tem gente que fala assim, ó, tá amarrado. Tem um bordão aí, né? Tá amarrado, tá amarrado. Isso daí não é bíblico, meu irmão, meu amigo, meu querido. Está escrito. Né? Não tem nada amarrado, não, está escrito. Então Jesus disse, está escrito, não prestará culto a nenhum Deus e somente a Deus adorarás. Então, como que ele discerniu que aquele momento sobrenatural não era divino? Através das escrituras. Está escrito. Por isso que Jesus fala lá para os fariseus, errais porque não conheceis as escrituras. A importância da gente conhecer. Aqui em 1 João, diz assim, amados, 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha só que conselho que João dá para nós. E como provar o espírito? É uma boa pergunta, irmã, que eu ia até fazer para ti. Como que eu vou provar esse espírito, né? Diz assim, conhecereis pelos frutos. Mas a gente vê aí que os frutos são muito parecidos, né? Uhum. Também se prega a ideologia do amor, a ideologia de você ser fraterno, de você ser bondoso com o próximo. Então, tantas coisas que são parecidíssimas, né? Com o que ensina na palavra de Deus. Mas como eu discernir? Como que eu achar o ponto-chave para mim discernir tudo isso, né, dentro da palavra de Deus? O ponto-chave é conhecereis a verdade e a verdade ela vos liberta.
Por exemplo, assim, se você entrar em um lugar, né, aonde a pessoa estiver falando a palavra de Deus, você tem que estar com a tua Bíblia aberta, conectada com o Espírito Santo e escutar o que aquele pregador está dizendo e fazer que nem os bereanos, ver se realmente bate com a palavra de Deus, se está tudo dentro da palavra de Deus. Saiu da palavra de Deus, você já tem que desconfiar. Então, é uma maneira da gente ter um discernimento. Por isso que a palavra é a nossa lâmpada e a nossa luz. Ele disse, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, aqui em 1 Coríntios diz assim, porque Deus não é Deus de confusão, sim de paz, né? E com todas as igrejas dos santos. Qual então, é o capítulo, irmã? 1 de Coríntios? É 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Então, Deus, se ali tem algo confuso, que não te traz paz, que não te traz confiança, pode cair fogo do céu. Se não estiver dentro da palavra de Deus, não tem que aceitar. É verdade. Eu gostaria até de comentar uma experiência minha como na caminhada cristã, né? De eu participar de momentos religiosos onde se buscava manifestações sobrenaturais. E eu confesso que já passei, mas eu sei, que tenho consciência hoje que eu buscava de forma tão emocional, psicológica, ter uma experiência com Deus de maneira sobrenatural, que eu me deixava levar por aquelas situações onde que as pessoas estavam induzindo você a passar por aquilo, né, de certa forma. Não sei se a palavra certa é isso, mas é como se Deus fosse se manifestar, às vezes com uma queda, outros bailando, várias situações, né, onde que como se aquilo lá fosse a manifestação de Deus, né. E eu confesso, assim, que eu me frustrava muito porque eu via, assim, que Deus não queria estar comigo, né, porque eu não sentia nada sobrenatural, né. Então, hoje, com o estudo da palavra, buscando um conhecimento profundo, buscando em Deus esse discernimento, eu posso ver um Deus, né, que se relaciona com você, você vê o sobrenatural de Deus, mas de uma maneira racional. O sobrenatural de Deus para mim hoje é quando eu leio as Escrituras e eu vejo a minha mente se abrindo para aquele texto, entendendo aquele texto, o contexto e como aplicar isso na minha vida. Então eu vejo o poder de Deus hoje como te transformar, como você entender a palavra de Deus, como você viver a palavra de Deus, né? E não numa manifestação de uma forma que, vamos dizer assim, que me tira do lado racional, né? Do lado que eu entendo a palavra de Deus. Interessante. Porque o que você está falando aqui, quem sabe algumas pessoas se identificam, alguém que está nos ouvindo, né? Eu não sei que contexto de religiosidade, que contexto cristão que você faz parte, você que está nos acompanhando na Tarun FM ou pelo YouTube. Eu não sei se o contexto em que você está, se você participa de algo semelhante do que a irmã acabou de colocar aqui, se vem de Deus ou se não vem, mas aí é que tá, o nosso convite para nós aqui, você que nos ouve, busquemos esse discernimento, que seja assim, no está escrito, né? Que seja no assim diz o Senhor, como a Miriam colocou na experiência dos bereanos, né? Que Paulo ali conta na experiência de Paulo e Silas, está em Atos no capítulo 17, se não me falha a memória, confere. E ali diz que os bereanos examinavam diariamente para saber se aquilo que Paulo e Silas pregavam naquele momento era assim de fato, né? Então, independente do pregador que você está ouvindo, sempre confira. Assim eu busco fazer para mim. Eu estou sempre conferindo, olha, vamos ver se na Bíblia realmente é assim que está. E busquemos em Deus, espiritualmente, em oração, esse discernimento que nós precisamos, né? E até aproveitando o gancho, aqui nas palavras de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, né? Quem sabe as irmãs até iam apresentar esse texto aqui. Estou me metendo aqui, mas no capítulo 11,
E no verso 14 de 2 Coríntios diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Né? Então, é nisso que nós devemos estar atentos. Assim como ele apareceu a Jesus, como a Miriam colocou aqui, na tentação do deserto. E olha, que maneira fácil de sermos tentados, né? A alimentação é uma das maneiras. Isso aqui já dá um outro episódio aqui de muitas meditações, mas é necessário realmente. Esse assunto que nós estamos tratando aqui, olha, realmente é muito importante a gente pensar sobre isso. No contexto que eu vivo, será que realmente tudo isso que eu vejo, tudo isso que eu presencio é de fato manifestação de Deus? É o sobrenatural de Deus, né? Ou quem está por trás disso, né? Sim. A gente tem muito, assim, a gente escuta muito dizer, assim, que quem tem o Espírito Santo tem que ter alguns dons diferenciados, né? Então, eu só detecta o dom do Espírito Santo, aquela pessoa é mais especial se ela tem um dom especial de revelação, dons de falar outras línguas, dons. Então, assim, quando eu tenho revelação, quando eu tenho visão, né? Quando eu começo a manifestar esses dons, então eu sou mais especial, eu tenho mais autoridade, porque eu tenho o Espírito Santo, né? Então, quando você vai na palavra de Deus, quando que você recebe o Espírito Santo? O que o Espírito Santo traz de sobrenatural na sua vida? Por exemplo, assim, será que você tem que... quem tem o Espírito Santo tem que sim ter dons de revelação, ou dons de línguas, ou dons espirituais, ou essa pessoa, porque ela tem esse dom, ela é diferente, ela tem mais autoridade. Então, o que eu quero entender nessa tarde, irmão, é o seguinte: João Batista, ele era um homem cheio do Espírito Santo, né? E ele usava o dom dele para quê? Para pregar o evangelho. Então, você vai ver João Batista, ele não curou ninguém. João Batista, ele não fez nenhuma revelação para ninguém. A revelação dele era das Escrituras. Então, o dom que ele tinha ali do Espírito Santo era de trazer ali o conhecimento do Messias, que o Messias viria. De ser o precursor. Isso, né? de Jesus, né? Ele era cheio do Espírito Santo, mas ele não tinha esses dons. Então, o que eu quero dizer? Existem dons? Existem, e eles são para edificar a igreja. Mas isso não significa que eu sou mais especial do que o outro se eu tenho um dom de revelação. Eu sou, nossa, aquela irmã, né? Tem o dom, ela é mais especial. Não, todos nós somos muito especiais para Deus e para cada um ele dá um dom, né? Mas o que acontece? O inimigo também usa os próprios dons que Deus deu, o inimigo usa para ele também. Ele é um imitador, a gente não pode esquecer disso. Isso, é isso que a gente tem que entender. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo faz de sobrenatural na nossa vida, vocês sabem o que é? Qual é a primeira coisa que ele faz? Eu acredito, irmã, que a primeira manifestação sobrenatural de Deus assim na vida do cristão, quando é o Espírito Santo, é de você reconhecer que somos pecadores, né? A nossa condição de reconhecer que quem é Deus, o que Deus nos chama, para que Deus nos chama. Então eu vejo essa manifestação na minha vida, né? O sopro de vida seria uma manifestação sobrenatural, né? O fato de eu passar a existir, ter o sopro de vida, é sobrenatural também, né? Sim, mas aqui a missão do Espírito Santo, como diz a irmã, ele nos convencer. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é sobrenatural, porque nós pensamos que nós somos bons. Olha o que o jovem rico falou para Deus. Mestre, o Senhor que é bom, né? Bom mestre. E Jesus falou o que para ele? Bom só existe Deus. Muitas vezes a gente pode pensar que a gente é bom. Bom porque eu faço todos os meus ritos religiosos, eu faço tudo direitinho, eu não faço mal para ninguém. Então, na minha mente, eu sou bom. Eu sou tão bom que eu não preciso nem procurar Deus todo momento, né? Eu tenho que estar... Eu sou bom. Tá tudo bem. Boa igreja todo domingo, todo sábado. Então, aqui, o que acontece? O Espírito Santo, João 16, diz assim: quando ele vier, ele vos convencerá, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está em João
no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. 16, Primeira 8. coisa, como Está diz aqui. a irmã, só de você ter o desejo de procurar abrir uma Bíblia, que é a palavra de Deus, que é uma carta, porque a Bíblia está na nossa mão hoje, é sobrenatural. Sabe por quê? Porque isso daqui faz mais quantos milênios a Bíblia foi escrita. Jesus já lia Isaías, Jesus já lia os rolos, né? Sem contar o tempo que a Bíblia teve, como é que no caso, foi negada por Oculta às pessoas. E como que ela resistiu, né, até hoje, né? E você sabia que essa Bíblia foi queimada em praça pública na Idade Média? Foram recolhidas Bíblias e queimadas, né? E ela está aqui na nossa mão, olha. É algo sobrenatural, né? É algo sobrenatural. Ah, a Bíblia chegou nas tuas mãos por causa disso, daquilo. Não, chegou nas nossas mãos porque Deus disse que todos saberiam a palavra dele. Então é sobrenatural a gente entender a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é espiritual. E para você entender a palavra de Deus, você tem que estar com o autor dela, com aquele que o inspirou, que é o Espírito Santo, né? Então o sobrenatural de Deus é você ler a palavra de Deus e essa palavra, ela transformar o teu caráter. Porque se a palavra de Deus só te informar, né, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida, mas ela tem que transformar a tua vida. Então, o sobrenatural de Deus, por que Deus sempre houve situações de Deus agir de uma maneira sobrenatural? Por exemplo, quando ele tirou o povo do Egito. Imagina, quando ele tirou o povo do Egito, abriu o mar para o povo passar no seco. Todas aquelas pessoas passarem ali, né? Olha que algo impressionante. Aí no deserto, o sobrenatural de Deus era uma coluna de fogo que aquecia e protegia o povo ali no deserto. E uma nuvem de dia que ficava, sabe quando aquele solão que fica que vem de repente uma nuvem e parece que refresca? Olha o cuidado de Deus. E nesse contexto, o próprio maná, né? O maná. Então, por que Deus levou? Olha só, a Bíblia, ela é uma didática para a gente entender o cuidado sobrenatural de Deus. A gente vive todo momento sobrenatural de Deus. É verdade. É que a gente não vê. Deus é como se fosse um homem que estivesse no prédio, de lá de cima vendo dois carros se chocar. Ele tá vendo, nós estamos indo daqui, outro daqui, mas aquele homem que tá lá joga alguma coisa no meio, assim, na frente do teu carro para você parar. E aí você briga, nossa, por que isso aqui tá aqui na minha frente? Mas aquele que viu o que ia acontecer, ele deu um jeito de parar aquela situação para não acontecer. É um sobrenatural de Deus que a gente não vê, o quanto ele nos protege, o quanto ele protege a nossa família a cada dia. E também o fato de quando acontece também as coisas, eles questionamos onde estava Deus, né? Não houve uma manifestação sobrenatural de Deus, né? Mas eu acredito que em todas as situações da nossa vida, até mesmo Deus permitir a gente morrer, sim, eu acredito que Deus está no controle de tudo. Sim, Ele está. E sabe aquela vozinha que eu falava assim, não sei, parece que eu escutei alguma coisa aqui, é o Espírito Santo que se comunica com a gente. A gente perde a audição. No mundo barulhento, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus, ele quer que ele fale assim, o que ele falava para o povo de Israel, né? Ouve, ó Israel, me escuta. A gente não escuta, né? Primeiro a gente faz, planeja, aí depois que deu errado a gente vai lá e reclama e chora, aí a gente vai orar. A gente não ora, não pede orientação antes, né? E aí a gente vai fazer as nossas coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Agora, vamos falar do sobrenatural de Deus, mas também tem o sobrenatural do inimigo, né? Porque ele faz também coisas assim extraordinárias para te tirar do caminho. Não é verdade? É verdade. Eu vejo assim, muitas pessoas falar, eu orei a Deus, eu fiz isso e aconteceu isso comigo. Parece que quanto mais eu orava, mais oportunidade vinha para mim fazer tal coisa, né? E a gente vê que aquela situação, ela tá num contexto que tá te levando para um caminho que não é o caminho que Deus deixou escrito na Bíblia, que te leva para um caminho de perdição, te leva para um caminho do pecado, ou te leva para o caminho do engano. Então, assim, como você saber também discernir a voz de Deus dentro de você, né? Ouvir a voz da tua consciência, porque agora nós estamos num mundo de contexto onde se fala muito de você desenvolver a tua consciência.
Mas o Espírito Santo também se manifesta na nossa consciência, assim como também se manifesta no sobrenatural, porque tem pessoas que podem até ouvir, né, o som, né, de uma voz. Então, há várias situações da manifestação de Deus, pode também haver várias situações da manifestação do inimigo de Deus, né? Oséias diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, por exemplo, quando uma pessoa sincera vai para um lugar onde se promete para ela que ela vai ter resposta para todas as coisas da vida dela, né? Ela sai dali, ela procura uma cartomante para falar, olha o seu destino. E ela acredita que essa pessoa tem um espírito de Deus, uma espiritualidade, ela acredita que aquilo lá vem de Deus. A pessoa, quando ela vai ver um ente querido e falar com ele numa mesa, e ali começa a ter conversações com os espíritos, ela pensa que são espíritos de luz, não é verdade? E é onde ali em Coríntios diz que o inimigo, ele também se disfarça de ministro de justiça e de anjo de luz. Então, quantas pessoas estão sendo enganadas, procurando o sobrenatural, procurando o êxtase, procurando a emoção, né? Se eu tenho que ir, todas as vezes que eu estiver na presença de Deus, eu tenho que desmaiar, eu tenho que entrar em, como que fala? Em transe. Não! Apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, que o nosso culto a Deus tem que ser racional, porque o nosso Deus é um Deus inteligente, né? É um Deus racional. Então, ele fala assim, ó, renova a sua mente. Preste culto a mim, mas culto racional. Diz assim, ó, rogo-vos, pois, meu irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transforma a tua mente, renove a sua mente, para que você experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, o sobrenatural aqui é a obediência a Deus. Como a gente não consegue obedecer a Deus? O dia que você conseguir entender que o ser humano, ele foi feito para obedecer ao Pai, já é algo sobrenatural. Amém. E vale a pena também lembrar e destacar aqui nesse versículo, irmã, quando fala de você apresenta o seu corpo vivo, né, em sacrifício, vale lembrar as leis de saúde, porque Paulo também escreve, acredito que para Coríntios, sobre aquele que destrói o templo do Espírito Santo, tá condenado também à morte. Então, nós temos que lembrar que ele está se referindo a esse sacrifício no sentido de a gente buscar viver a plenitude da palavra de Deus, cuidando o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, quando a gente entende essa frase e os contextos da situação dentro da Bíblia, a gente não leva... Antigamente eu via esse versículo e achava que era você... Tem pessoas que achavam até que era fazer aí uma caminhada, subir uma escada, se sacrificar o corpo. Tinha pessoas que até que se cortava, né? Então a gente vê situações de sacrifício que te levavam para um contexto que não era o que Deus pedia para a gente, né? Então é muito interessante a gente entender que a Bíblia também ela está escrita de uma maneira, numa linguagem muito simples. É nós que complicamos, porque eu falo assim que muitas vezes eu lia arroz e as pessoas falavam assim, não, mas é feijão, né? Então, assim, hoje eu entendo que a Bíblia, ela está ali escrita, naquela forma que ela está escrita é para você ser interpretada. Ela é como matemática, 2 mais 2, ela é lógica. Então, a gente tem que entender o contexto. Ela não é que você escreve, que está escrito uma frase e você mistifica aquela... É claro que tem o sobrenatural de Deus, a inspiração de Deus. Tem todo um contexto que acontece algo sobrenatural no mundo espiritual. Daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vive. Mas é dentro do racional do ser humano. Deus deixou para nós escritas onde que nós possamos entender de uma maneira racional como que foi escrito aquele texto, né? Isso verdade. mesmo. Quanto às penitências desnecessárias, né? Como você colocou. Claro, muitas vezes pela falta do conhecimento bíblico pleno, então a orientação religiosa nos leva a alguns equívocos, muitas vezes. E você que nos acompanha, você que vai analisar em que contexto você está
e buscar esse discernimento. Aqui nós jamais vamos indicar você X ou Y, está certo ou está errado, ali ou lá, mas a Bíblia é o certo, né? Não está escrito, eu repito aqui. Então é importante a gente saber, né, o que realmente agrada a Deus, o que realmente é necessário para chegar até Deus. A gente não precisa comprar nada no céu. A gente não precisa pagar nada aqui para ter o céu. Jesus já pagou, irmão. É verdade. Então, aqui a gente vê assim, mas todos têm a Bíblia e todo mundo, cada um interpreta do seu jeito. A gente sempre escuta dizer isso, né? Mas a Bíblia, na verdade, quando ela foi escrita na mente de um homem hebreu, né? Como Moisés, o público de Moisés era o quê? Era o povo de Israel. Não era verdade? Era esse o público dele. O que Moisés não sabia que transcenderia até nós. O sobrenatural de Deus é fazer um homem, né, escrever para aquele povo tão distante, com outra língua, com outros costumes, com outra cultura, né, e alcançar nós, a palavra de Deus. Então, o que acontece? Talvez nessa, né, como disse a irmã, se tanto tempo, 1.600 anos, 1.000 e poucos anos, aonde a Bíblia não se tinha uma compreensão, não era algo assim que era livre para as pessoas, né? E então, quando as pessoas pegaram a Bíblia, realmente, sem o conhecimento da língua original, acabou cada um realmente, como que eu vou te dizer? Interpretando, né? Mas vamos supor, Atos capítulo 2. Hoje, se a gente lê com atenção, a gente tem que pegar a palavra de Deus, orar antes, e ler com muita atenção texto e contexto. E a gente vai continuar, a gente vai entender. Por exemplo, a gente não pode ler só o Novo Testamento e ficar ali, porque senão ela não se completa, a gente não consegue entender as coisas que acontecem ali, né? A gente tem que ler o Novo e o Velho. Por exemplo, um exemplo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o apóstolo Pedro, né? Mas você vai ali e você vai ver lá em Apocalipse que o dragão, ele com a cauda dele, ele derrubou do céu, ele tirou do céu a terça parte dos anjos. Com a cauda, né? Então, aí você fala, mas o que significa essa cauda? Então, a gente já ouviu várias interpretações, só que quando você vai lá aqui na cauda, saber, você vai em Isaías, você vai lá para Isaías capítulo 9, você vai ver o que significa essa cauda, né? Vamos lá ver. Por isso que é muito interessante a gente ler toda a Bíblia. A Bíblia ela não é dividida, ela é toda as escrituras inspirada por Deus, né? Isso mesmo, toda a escritura ela é inspirada por Deus, né? Olha aqui. O ancião, o homem de respeito, em outras traduções está assim, ó. O homem que fala a verdade é a cabeça. Olha só. Antigamente eles falavam assim, não, a cauda é aquele que é funcionário, mas cabeça é o que vai ser patrão. Levando para o lado da... né? Entende? Não. A palavra de Deus, lá em Apocalipse, falou que a cauda derrubou. O que é a cauda desse dragão, né? Aí você vai para Isaías... O ancião, o homem de respeito, o homem que fala a verdade é a cabeça. Mas o profeta, olha lá, o falso profeta lá de Paulo, que ensina a mentira, é cauda. Olha só como é interessante, né? Interessante a gente entender tudo isso, essa interpretação. Você vê que a própria Bíblia interpreta ela mesma, né? É muito interessante. Entende? Então, o que está acontecendo aqui? Muitas pessoas estão aqui enganadas por essa mentira, por essa cauda de Satanás que tirou do céu todos aqueles anjos, também está tirando muito ser humano do céu através dos enganos, dos sinais de prodígio, né? Através de espíritos que vêm ali falar com você e dizer que é teu pai, tua mãe, teu irmão, né? Que vêm falar de vidas passadas, espiritualidades que faz você voltar à quarta, quinta geração para saber qual é o problema que você tem. Entende? A Bíblia diz qual é o nosso problema. É verdade, irmã. E sabe o que me fez lembrar? Quando eu li Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando eu vi o sobrenatural de Deus se manifestar no dom de língua. Quando fala assim que os apóstolos falavam, né? E todos entendiam em seu idioma.
Aí eu falei, nossa, já em seguida o Espírito Santo me linkou aonde? Na Torre de Babel. Torre de Babel, o que acontecia? Qual era a situação daquele povo e o que Deus manifestou também ali, uma situação sobrenatural, confundindo a língua. Confundindo as pessoas com seu idioma. Eles não se entendiam mais quando eles se falavam. Então Deus traz ali uma manifestação em Atos, o entendimento, né? Todos entendendo o seu mesmo idioma. Então, assim, Deus ele tem a sua manifestação sobrenatural, mas ele tem um propósito. E esse propósito é edificar o ser humano para fazer a vontade dele. E essa vontade que eu tenho que descobrir na palavra de Deus, né? Muito interessante o que a irmã coloca. Aqui fica um corte já, né? Toda manifestação tem um propósito. Ela tem que te levar a uma transformação, de fato, né? Dentro daquilo que Deus realmente quer de nós. Interessante, né? Mais interessante, por exemplo, assim, né? Que Jesus tinha prometido o Espírito Santo que levaria o povo a toda a verdade, né? E aí, então, quando Jesus sobe, o Espírito Santo desce naquele dia, no dia do Pentecoste. Pentecoste é 50 dias pós a colheita, né? Era 50 dias pós a colheita. Isso. Pentecostes, né? Então, o que aconteceu? Eles estavam com medo. Eles estavam todos ali, eles conheciam a verdade, eles conheciam a palavra de Deus, mas eles tinham medo de sair pregando, porque eles tinham medo de ser apedrejado, eles tinham medo, né? Mas naquele momento, o medo foi todo embora. Ali desceu línguas de fogo. E essas línguas de fogo, às vezes, é muito confundida, né? E ali diz assim que tinha quase 15 nações ali, olha. Aqui dizia assim, ó, aqui vamos falar sobre o dom de línguas, né? Eles estavam habitando em Jerusalém, os judeus, os homens piedosos, né? E vinham de todas as nações debaixo do céu, naquele momento. Quando fez ouvir uma voz, no meio da multidão afluiu, que possuiu com perplexidade, cada um ouviam falar na sua própria língua. Estavam ali, olha os países que estavam ali atônicos, né? Esse é no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Versículo qual, irmã? Capítulo 2, a gente pode ler do 7 em diante, né? Eles estavam, pois, atônitos e se admiravam. Eles diziam assim, porventura não são os galileus todos esses que estão falando? E como nós ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna, tá falando que o dom de línguas recebido naquele momento, dom de línguas, era, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, as regiões da Líbia e mediações de Cirene, romanos que aqui residem. Então, tanto os judeus como os prosélitos cretenses, árabes, como nós ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus. Você vê, é a manifestação sobrenatural de Deus. Com o propósito de que todos compreendessem. E ali, por exemplo, o que Jesus disse um pouco antes dele terminar o ministério dele? Ele falou para os discípulos, ide, pregai o evangelho a todas as nações. E como é que esses discípulos iam sair? Não tinha avião, não tinha como eles saírem. E o conhecimento dos idiomas, das línguas. E o conhecimento, não tinha aula ali de árabe, não tinha aula de... Não tinha aula de outras línguas ali, né? E olha só... O grego tinha a língua do grego, o aramaico entendia o aramaico, né? Isso mesmo, mas não tinha aula, cada um entendia a sua língua, cada um, né? E aí, então, você vê assim, o milagre ali, a manifestação. Por que Deus usou o dom da língua ali? Porque por causa do evangelismo. Foi um evangelismo em massa para todas as nações. E quando eles saíram dali, eles saíram pregando o evangelho para todas as nações, né? E pessoas, verdade. E mais de 3 mil pessoas, 5 mil pessoas se batizaram. Então, teve um propósito esse dom de línguas. Por isso que lá fala assim, ó, Deus não é Deus de confusão. Porque quando Pedro pregou, o discurso de Pedro foi sobre o ministério de Jesus, a missão do Messias, que ele viria, morreria, ressuscitaria e voltaria. Então, o que ele fez? E ele chamou o povo para o propósito também do Espírito Santo, que é o arrependimento. Isso mesmo. Isso mesmo. Ele conta toda a trajetória, ele evangeliza e depois ele fala, e como que nós podemos ser salvos? Ele fala, arrependei-vos e batizai, entende? Então, assim, olha só o ministério e olha o sobrenatural de Deus. Não é para beneficiar uma pessoa. Geralmente, quando Deus se manifesta, é para beneficiar
a muita gente, É né? todo o povo de Deus, povo de a Deus. todo o povo que é chamado. E é interessante a gente também lembrar, irmã, que em outras passagens da Bíblia, as pessoas levam essas situações para outras interpretações. Eu acredito e tenho certeza, convicção, de que a Bíblia não vai isolar um texto em algum ponto dela para dizer outra situação, né? Principalmente lá a situação de Coríntios, que diz que mesmo que eu falasse a língua dos anjos, né? Então ali há uma confusão também, já que a gente está falando de idiomas, né? De línguas, há uma confusão. Porque eu também vivi no meio desse contexto que, como assim, se é todo aquele que tiver o Espírito Santo, ele tem que falar em línguas, né? Isso. Então, e eu me lembro, assim, de passar por situações, até ter esse dom, mas eu via que não era algo normal, não era algo, era algo sobrenatural, mas que eu via que não tinha evolução para mim, né? Então eu não preciso de falar um outro idioma ou de balbuciar algumas frases para dizer que eu estou me comunicando com Deus ou estou tendo uma manifestação sobrenatural de Deus na minha vida, né? Porque a própria Bíblia diz também que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo é que, em gemidos inefáveis, traduz a nossa oração junto ao Pai. Então, eu acredito assim que a gente olhando todos esses textos da Bíblia, ele não pode se contradizer. Então, a gente tem que entender a real interpretação dos textos para a gente ver, porque eu não posso ver um texto lá em Coríntios, como eu falei, contradizendo o que diz lá em Atos, né? E o pior de tudo é que as pessoas falam, não, é mistério. Mistério. Que é mistério não mexe, né? Então, quando a gente não consegue explicar ou não consegue ter um entendimento, a gente coloca aquilo como mistério, né? E não tem mistério. O apóstolo Paulo diz assim, ó, contudo. Por que ele fala isso? Porque ele é poliglota, ele falava várias línguas. Ele era um homem que era um homem diferente de Pedro, que era inculto, como diz ali, né? Um dos discípulos que não tinha, né? Conhecimento. E apóstolo Paulo fala assim, ó, contudo, porque ele fala lá, ainda que eu falasse a língua dos anjos, porque a gente não sabe qual é a língua que os anjos falam, ainda que eu falasse, né? Ele diz assim, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir a outros do que falar 10.000 palavras em outra língua que não vai instruir ninguém, né? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você vai, repara que quando você vai e você não compreende a mensagem, você não volta vazio do mesmo jeito que você foi? Ou não? Ou é só comigo que acontece? Não, irmã, com certeza. A gente quer sair cheio de conhecimento, porque é o conhecimento, através do conhecimento, o Espírito Santo trabalha e a nossa mente, ela abre, né, uma dimensão de conhecimento para poder haver a transformação, né? O Espírito Santo trabalha aí através das nossas emoções, do nosso estado psicológico, tudo isso, né? Por exemplo, quando a gente ia evangelizar em alguns lugares que as pessoas falavam Guarani, e a gente não conseguia entender, tinha que trazer alguém para ler a Bíblia em Guarani, para falar em Guarani, enquanto o pastor ou a pessoa que estava ali explicando em Guarani, nós não entendíamos nada do que estava falando, né? Mas aquelas pessoas estavam entendendo, estavam se arrependendo, estavam entendendo a palavra de Deus, né? E então, naquele momento, a gente estava em oração com Deus para que aquelas pessoas entendessem. A gente não entendia, mas sabia do que se tratava. A gente só não entendia o idioma, né? Então, assim, por isso que fala, porque Deus não é Deus de confusão. E naquele momento, se nós falássemos a nossa língua para eles não iam entender a palavra de Deus. Mas quando eu entendo esse dom, quando Deus me dá o dom de entender e falar uma língua que eu nunca vi, nunca ouvi falar, e aí Deus coloca assim que a pessoa começa a falar, eu começo a entender e começo a falar igual ela. Esse é um dom sobrenatural de Deus, né? Então, aí eu sempre pergunto, e faço essa pergunta para todas as pessoas que eu pergunto, o que você fala quando você fala essas línguas? E a maioria das pessoas diz, eu não sei. Eu não entendo o que eu falo e eu não sei, né? Então, o que acontece quando eu, na minha língua, em português, chego lá no meio daquelas pessoas que falam Guarani e eu estou orando a Deus, aí eu tô falando com Deus mesmo, porque ela não tá me entendendo. É verdade, né? E aí diz assim, não impeça ninguém de falar outra língua, mas se falar, que haja um intérprete, né? Então, vamos supor que eu chego no lugar onde ninguém entende a minha língua, mas tem um intérprete.
E o intérprete vai falar. Quantas vezes você escuta um presidente, você escuta um pastor falando, ele fala em outra, tem que ter um intérprete para a gente entender. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala, Deus não é Deus de confusão. Você tem que entender, né? Então tem que interpretar. É verdade. E nesse quesito idioma, língua, em suma, o que eu devo perguntar a mim mesmo? Depois de uma pregação, depois de um culto, depois de qualquer momento onde eu escutei alguém tendo uma comunicação ali com Deus ou para mim, mas em nome de Deus, eu tenho que me perguntar, o que eu aprendi? O que edificou isso aí sobre a minha vida? Consegui entender o que estava acontecendo e consegui compreender essa mensagem para mim? Ok. Isso aí já é um parâmetro para analisar. Né? E agora que existe o dom de fato de eu compreender algo que eu nunca estudei, existe esse poder de Deus, é possível, quando é necessário. Então, se eu me perder numa aldeia indígena, como a irmã colocou aqui o exemplo do Guarani, mas se eu me perder numa aldeia indígena, eu não vou entender nada. Mas aí Deus pode me usar através de outra língua, que eu mesmo não compreendi até então. Ele pode, através do poder dele. Mas é porque ele é extremamente necessário. E eu conheço pessoas, né, que foram fazer missão em outros lugares e tinham muita dificuldade em aprender um novo idioma. Eu sei um pouquinho desse desafio ao ter vindo aqui ao Paraguai. E graças a Deus eu tive facilidade de aprender, pelo menos o que eu sei até hoje, do espanhol. E isso ajuda muito. Mas eu sei que há lugares em que eu teria muito mais dificuldade. Mas eu sei que Deus também pode me orientar, pode ajudar a acelerar esse processo do aprendizado, mas no momento em que é extremamente necessário e não há mais ninguém que possa interpretar para mim ou vice-versa, Deus pode utilizar, com certeza. E o mais interessante aí do sobrenatural de língua, por exemplo, assim, a palavra de Deus ela foi escrita em hebraico e aramaico e em grego e foi interpretada e escrita para a nossa língua, para que a gente possa entender. Senão jamais a gente ia entender as escrituras se não tivesse o dom do intérprete, de alguém interpretar. E que facilidade, às vezes tem pessoas que fazem um curso de interpretação, né, para falar outra língua e consegue. Isso é um dom também. É um dom. A maneira a rapidez que você tem, às vezes, para falar um idioma novo, diferente, né? Isso mesmo. Então, quando você vai para a palavra de Deus e você vai ver quando o anjo Gabriel fala com Daniel, Daniel escreve tudo aqui, o que o anjo falou para ele. Né? Então, era uma língua que Daniel entendeu, eles se conversavam. Quando o anjo vem falar com Maria entendeu o que o anjo falava. E ela fala ali, ela escreve, está escrito ali, né? Os evangelhos contam o que foi a conversa, né? Ela falou com Isabel, né? Então, você vai ver que em todos os momentos as manifestações dos anjos, eles falavam a língua que a pessoa entendia. É verdade, bem lembrado. Falando do sobrenatural de Deus, sem falar das outras manifestações de dom de revelação, né? Revelação, profecias. Então, assim, a gente vive num mundo, vamos dizer, cristão, onde se vê muitas manifestações sobrenatural e que eu tenho que realmente me perguntar quem está por trás dessa manifestação. Ela condiz com a palavra de Deus? Essa pessoa que está me trazendo essa manifestação, ela é obediente a todos os ensinamentos da palavra de Deus? Porque tem característica, né, que faz toda a parte aí que vamos dizer assim, que define um profeta, que define uma pessoa que é de Deus, né? Conhecereis por seus frutos, e esses seus frutos é você saber se essa pessoa ela é obediente aos ensinamentos da palavra de Deus, né? Isso mesmo. Então, o resumo aqui, tem um versículo que diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Reconheça os mandamentos do Senhor.
Entende? Então, assim, todos queriam ter dons ali, né? E diz que a igreja de Corinto era uma igreja que realmente as pessoas tinham muitos talentos e muitos dons. Mas eles viviam num contexto, assim, de desobediência total ao Espírito Santo, né? Então, a gente tem que considerar, assim, se a pessoa está dentro dos mandamentos de Deus. Bom, sobre o meu testemunho sobrenatural é com a minha mãe, quando ela estava com câncer terminal. E eu tinha aprendido a palavra de Deus, tinha feito o meu curso bíblico e fiquei ali, ó, o Espírito Santo tentando trabalhar no meu coração e nada, né? E aí um dia me fizeram uma ligação dizendo que era pra gente ir, que aquela noite a minha mãe não viveria mais, que era pra gente ir para poder ver o negócio de, né, os trâmites, ela pela última vez e ver também os trâmites do velório. Foi bem assim mesmo, né? E aí, então, aquela noite eu tive o sobrenatural de Deus. Eu passei a noite com ela, abraçada ali, orando a Deus, né? E aí, naquele momento, no outro dia, a enfermeira falou para mim, não, ela ficou só um pouquinho boa, mas daqui a pouco ela já vai melhorar. E melhora um pouquinho, mas depois ela já... É assim que acontece com todas as pessoas, né? E ali começou o sobrenatural de Deus. Eu entrei naquela sala e eu olhava assim que tinha alguma coisa errada e o Espírito Santo falando para mim tirar ela dali. E eu dei um jeito de tirar ela daquele hospital e levar para outro. E naquele... Sempre guiada pelo Espírito Santo. E aí eu levei, aconteceram muitas coisas ali, que nem tudo a gente pode contar, né? Aconteceu muitas coisas ali. E foi algo assim, sobrenatural, porque eu olhava e falava, não, isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo. Como uma pessoa leiga vai saber se o que tá fazendo ali, o que os doutores estão fazendo ou deixando de fazer é certo ou errado? Mas o Espírito Santo falava assim, tira tudo esse medicamento, tira tudo isso daqui e leva ela. Então foi quando nós resolvemos tirar tudo aquele medicamento e aí, né, tinha que ter uma responsabilidade para tirar dali, não podia tirar sem ambulância. E o Espírito Santo foi me guiando e nós pusemos no carro e levamos para outro lugar, fomos para um lugar mais perto dali e chegamos lá naquele hospital e ela entrou naquele hospital e naquele momento, era numa sexta-feira, a hora que todos os médicos vão embora, a minha mãe viu a doutora, só deu tempo dela ver e falar, é aquela doutora, e eu já tinha uma chapa na mão que uma enfermeira conseguiu para mim, né? E aí dei aquela chapa ali para eles e eles disseram, realmente tem alguma coisa errada aqui. E aí ela ficou ali naquele hospital, eu fiquei ali com ela quase uma semana, fiquei ali com ela. E aí eu comecei a ver, dentro do hospital do câncer, ver aquelas pessoas, ver o sofrimento delas e o Espírito Santo foi falando, o sobrenatural de Deus tira o seu egoísmo. Você só ora pela tua mãe, quantas pessoas tem aqui passando por esse problema, né? E o Espírito Santo fazia eu sair dali e orar pelas pessoas e ter compaixão das pessoas, né? Tinha até uma senhorinha ali que fazia muito tempo que estava ali e o Espírito Santo falou, levanta e ora por ela, essa mulher está vegetando, está ali sofrendo e através da oração e naquele momento você se entrega nas mãos de Deus mesmo, sabe? É algo assim que não sei nem te explicar. E o que aconteceu? Ali o Espírito Santo falou para mim e eu conversei com ele e disse para ele, Senhor, eu entendi tudo. A partir desse momento, se o Senhor quiser levá-la, a vida é sua. O Senhor nos dá e o Senhor recolhe o teu fôlego de vida. Mas eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu falei para Deus. E a minha mãe escutou, né? E ela disse para mim assim, eu vi que você falou que você guardaria os mandamentos de Deus e que você seguiria a palavra de Deus e que você ia deixar de trabalhar no dia santo de Deus. Que eu tinha falado com Deus, o meu problema era a guarda do quarto mandamento, da primeira tábua da adoração, que era o dia santo do Senhor e bendito, que é o santo sábado. E ela não compreendia e ela disse, minha filha, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, se você não trabalhar, você precisa trabalhar. Não faça isso. Eu vou morrer mesmo e depois, né? Mas naquele momento o Espírito Santo falou tão forte no meu coração e eu voltei para casa e eu decidi a guardar o santo dia do Senhor, independente se ela vivesse ou não. Então, Deus mostrou assim que Ele não quer uma barganha, Ele quer um coração entregue.
né? E aí, então, quando eu falei isso, eu vim para casa e ela continuou internada, eu vim para casa e cheguei ali, fechei o meu salão e comecei a guardar o Santo Sábado, né? E guardar os mandamentos de Deus da maneira... eu falo assim que sozinho a gente não consegue, é o Espírito Santo que nos fortalece, que nos ajuda a cada dia. Então, o meu testemunho foi a minha conversão. O meu testemunho sobrenatural foi Deus falar para mim que o melhor caminho é a obediência, né? A graça me alcançou. O que é a graça? Porque você corre de Deus, que nem Adão. Você corre e se esconde atrás das suas desculpas, dos seus medos. E era isso que acontecia comigo, né? Então, foi quando eu recebi um telefonema e no meu coração eu dizia, né? Aqui foi. Então, pensei já que tinha acontecido pior, mas a minha mãe foi para casa, não estava mais doente e ela está comigo até hoje, né? Para honra e glória de Deus. Para honra e glória de Deus. E a minha vida foi caminhar com Cristo, um crescimento espiritual, né? Caminhar com Ele a cada dia. E para mim, o maior milagre não foi a cura do câncer dela. O maior milagre foi a cura do meu câncer, do meu pecado, do meu eu. É Ele me convencer. É me convencer que eu preciso dele, meu único e suficiente Salvador. E que eu tenho que entregar minha vida para Ele. Tudo é dele. Cada dia, cada momento, cada hora, tudo é dele. Só que a gente não entende que tudo é dele. A gente pensa que tudo é nosso e que a gente entrega só um pouquinho para ele. Então, meu testemunho é a cura da minha mãe, né? A cura da doença dela, né? E a minha conversão. Eu falo que o maior milagre na vida de uma pessoa é a conversão, né? É o sobrenatural. É o passo de fé, né? Quer mais sobrenatural do que isso, né, irmã? Porque a nossa natureza não quer isso, né? Mas Deus nos convence através do Espírito Santo, né? Qual é a nossa condição. Então não precisamos de algo mais sobrenatural do que isso na nossa vida. E vou falar por mim, a responsabilidade minha, né? Que as pessoas falam assim, nossa, mas você vai tirar um dia, o melhor dia que você ganha dinheiro, o melhor dia que você trabalha, mas o melhor dia é dele, não é meu, né? E ele diz assim, ó, faça todo o seu trabalho com todas as tuas forças, nos 6 dias. Mas aquele dia, né? Vamos ficar junto, né? Vamos ficar junto comigo, com a família, né? Então, assim, esse é o testemunho que a gente acabou saindo do sobrenatural, mas o sobrenatural, você entender que o sábado é santo, é um sobrenatural. Então, provemos do Senhor e deixe que Ele cuide do resto. Isso mesmo. Deus proverá. Né? Então, por isso que eu falo para você. Ele promete isso. Por isso que eu falo para você que Jesus fala assim, ó, com a minha boca você me louva, com a minha boca você me honra, mas o teu coração está distante de mim, né? Porque quando mexe no seu trabalho, mexe no teu bolso, mexe na tua estrutura, é a nossa segurança nesse mundo, né? A nossa estrutura econômica, né? Porque é a nossa segurança. Tudo que nós vamos fazer nesse mundo depende da parte econômica, né? E aí, então, o nosso assunto do sobrenatural é você entender que Deus, ele tem para você muitas promessas. Ele tem uma aliança com a gente. Ele fez uma aliança, né? Ele cumpriu a parte dele na cruz, né? Então, o que cabe a nós é reconhecer. É reconhecer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai sem ser ele. E o que é o caminho? O que é caminho? Caminho, e o que é a verdade? Caminho é obediência. Ele obedeceu em tudo, em todas as coisas ao Pai, né? E a dificuldade do ser humano é obedecer. Não tem outra dificuldade, é obedecer. A gente tem que deixar de ser autossuficiente, achar que as coisas acontecem por causa de mim. As coisas não acontecem por causa de mim, as coisas acontecem por causa dele. É ele que provê, é ele que tem misericórdia, né? E ele fala que tem 2 caminhos, ó. Aqui tem a morte e tem a vida, né? Aqui tem a bênção e a maldição. Eu falo para você, escolha a bênção. É verdade. Né? Irmã, também, chegando acho que nos nossos minutos finais aí, né? A gente vê que nos textos bíblicos também diz assim que na época dos apóstolos, eles fizeram tantos milagres e prodígios que no final dos dias, que agora com a chuva
tardia, né? Da derramada chuva serôdia. Serôdia, a chuva tardia, que ainda vai acontecer tantos milagres e prodígio maiores do que foi feito no passado. Maiores. Então a gente vê lá que nem quando Felipe foi lá na saída da cidade e ele acompanhou aquela carruagem daquele etíope, explicou a palavra dele para aquele etíope, ele entendeu, ele falou assim: o que me impede que eu seja batizado? Né? Se você crê no Senhor Jesus e aceita Ele como seu Messias, seu Salvador, e obedece a sua palavra, nada te impede. Então ele batizou ali o etíope. O que aconteceu? Ele automaticamente foi retirado ali do etíope de uma forma sobrenatural e foi transportado a outro lugar. Então assim, no final dos dias, quantos milagres e prodígios nós vemos, mas qual é a finalidade? A salvação. Isso mesmo. É a pregação do evangelho. É a maneira pela qual nós vamos discernir se tal manifestação provém de Deus. Isso mesmo. Então, a gente tem que realmente estar atento a sinais e prodígio, e a gente tem que ser o portador da palavra de Deus. E se a gente, que nem eu falo, né? Se a gente conhece alguém que está indo para um caminho do engano, a gente tem que sim alertar, mas com a palavra de Deus e com muito amor, né? A gente tem que falar para essa pessoa: esse aqui não é o caminho. É esse o caminho. Porque Deus, ele podia ter colocado os anjos para pregar o evangelho, mas ele confiou essa missão a nós. É interessante, irmã, agora me vindo à mente também, concluindo o que eu falei dos milagres e prodígios, que Deus vai se manifestar através do Espírito Santo. Vale lembrar que o inimigo também fará muitos milagres e prodígios. Só que Paulo também instrui nas suas cartas, que diz assim, que mesmo que apareça anjos falando um evangelho diferente do qual ele tinha ensinado, era para ser maldito, né? Isso mesmo, Anátemas, né? Então o que acontece? Nós temos que também analisar que nesses últimos dias muitos falsos profetas, muitos ensinamentos se manifestarão no nosso meio cristão, né? Com prodígio, com milagres, e também nos enganaria. E a gente tem que analisar que todo ensinamento que está fora da palavra de Deus é engano. Mas não podemos esquecer que o inimigo também vai fazer isso. Então a gente tem que buscar muito em Deus o discernimento da palavra de Deus, o conhecimento, para nós não estarmos na lista dos enganados. Isso mesmo. E é isso daí. O sobrenatural de Deus é algo assim divino. Para mim, o sobrenatural de Deus é você olhar para a palavra de Deus e você entender que é uma carta de amor, é um plano de salvação, né? Quando você vai ali para a primeira página de Gênesis, você vê um Deus caminhando pela Bíblia te levando de volta para o Éden. Ele quer te levar de volta para o novo céu, para a nova terra, né? O sobrenatural de Deus é você saber que Ele quer te dar uma vida, e a tua vida eterna começa agora. Porque eu sei que se eu morrer em Cristo, eu só vou dormir o sono até Ele voltar, né? Até que Ele me desperte. Então, o céu começa agora na nossa vida. A esperança começa agora. A partir do momento que as escamas dos nossos olhos se abrem, né? Eu vejo o sobrenatural de Paulo. Apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja, ele perseguia e matava pela crença dele, né? Ele achava que ele estava fazendo certo. Ele achava que perseguia aqueles cristãos, aquela seita, né? E até o momento em que teve um encontro sobrenatural com Deus, o próprio Jesus, como diz ele ali na palavra, o próprio Jesus, o ressurreto, né? Que ele diz, que então falou para ele: por que você me persegue? Então, às vezes, tem muitas pessoas que têm que ter essa experiência com Deus, né? Se prostrar, cair, às vezes até ficar cego, como ele ficou, né? Precisando de um milagre. E voltar a enxergar E muitas depois. vezes acontece coisa na tua vida que você precisa de um milagre, porque é na hora que você precisa do milagre que você acorda. Não é verdade? Às vezes tem coisas que acontecem, é tão ruim, mas naquele momento é ruim, mas Deus usa aquela coisa ruim para que você possa enxergar Ele. É isso aí, irmã. Amém. Glorificado seja Deus. Amém. Por toda a manifestação dele na nossa vida, os milagres que ele já fez e o que ele ainda tem preparado para nós. Nós não fazemos ideia do que ainda poderá acontecer, de que maneira sobrenatural ele ainda pode nos utilizar em prol de outras vidas, outras almas que ele ainda quer resgatar ou alcançar. Uhum. Que
Que este programa aqui continue a ser uma ferramenta nas mãos de Deus para alcançar pessoas. Hoje o nosso tema se estendeu um pouco mais, mas nós também tivemos o privilégio de poder estender um pouquinho mais. Agradeço aqui mais uma vez a Tarum FM, o Deneval. Agradeço às irmãs que me acompanharam aqui hoje mais uma vez. Miriam, Sônia, como é bom poder escutar um testemunho. Isso é muito especial e me arrisco a dizer, talvez a melhor forma de pregar a uma pessoa é contar o nosso testemunho, como que Deus atua na nossa vida, seja através de manifestações mais extremas ou até nas pequenas coisas. Deus atua em tudo em nossa vida. E que privilégio poder então ouvir hoje aqui, saber um pouquinho mais da vida de cada uma das irmãs. E que bom que você que nos acompanha na Tarum FM e também no YouTube está com a gente até este momento. Que Deus te abençoe grandemente. Fique com a gente ainda. Nós aqui vamos encerrando pelo YouTube, mas aqui na rádio nós ainda finalizaremos com 2 canções.